Olá, meus irmãos, eu sou o pastor Antônio Júnior e eu desejo que a graça do nosso Senhor Jesus repouse sobre a sua vida e sobre a sua família hoje e sempre. Amém? Olha, irmãos, Deus tem uma palavra especial para nós hoje. Eu estava aqui meditando na palavra, orando também antes de gravar o vídeo e Deus me deu uma direção muito forte. Eu quero falar sobre algumas coisas que têm acontecido com você e que muitas vezes você fica magoado, isso te traz desânimo, isso muitas vezes rouba a sua fé. Eu tenho certeza que se você ficar comigo até o final, a sua vida vai ser muito edificada, você será tocado pelo Senhor. Por isso já vai deixando aqui nos comentários o seu pedido de oração, o seu nome e depois eu estarei orando por você, pela sua casa. E eu quero que você saiba que você não chegou aqui por acaso. Deus tem um plano na sua vida e Ele permitiu que você assistisse esse vídeo porque Ele quer falar com você. Eu sei que muitos realmente estão precisando de um alimento espiritual para fortalecer a sua alma, para te dar uma nova esperança. E é por isso que aqui no meu canal eu não perco tempo falando de religião, eu falo apenas de um relacionamento que você pode ter com Deus através do seu Filho Jesus Cristo. Esse Jesus que hoje está vivo, Ele morreu, mas ressuscitou. Ele tem operado, Ele tem feito grandes coisas na vida daqueles que creem. Então a Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E eu tenho certeza que Ele sonda o seu coração, Ele te conhece e Ele deseja que você abra a porta do seu coração para que Ele entre e faça morada para sempre. Amém? Se você é novo por aqui, eu quero te dar as boas-vindas e te pedir que se inscreva aqui no meu canal. É só você clicar nesse botãozinho inscrever-se que está bem aqui abaixo do vídeo e eu vou esperar você clicar nesse botão. Quando você clicar nele, do lado vai aparecer um sininho. É muito importante que você clique no sininho e selecione a opção todas, tá bom? Assim você vai receber os próximos vídeos diretamente no seu celular, onde você estiver. Irmãos, essa corrente de fé, de oração, tem crescido a cada dia. Eu fico tão feliz por estar aqui com vocês, porque eu também sou edificado. Quantas vezes eu estou aqui orando, pedindo a Deus que me dê uma palavra para entregar a vocês, e eu já sou alimentado, eu já sou saciado com a presença do Senhor. Então, irmãos, eu fico muito feliz quando vocês compartilham. É muito importante que você, no final do vídeo, compartilhe a oração com o maior número de pessoas no WhatsApp e assim nós estaremos fazendo a obra do Senhor e fazendo com que mais pessoas encontrem a verdadeira paz e alegria que só Jesus pode dar. Amém? E vale lembrar que se você olhar aqui embaixo do vídeo, tem um botãozinho escrito Seja Membro. Irmãos, graças a Deus, muitos de vocês já estão fazendo parte da área de membros e juntos nós temos apoiado várias instituições de caridade, crianças na África, crianças órfãs nas Filipinas. Nós temos socorrido muitas famílias. Eu fico muito feliz por vocês estarem junto comigo. Se você ainda não é membro, depois você clica nesse botão Seja Membro para você saber mais, ok? Então nós vamos começar com a palavra de hoje e eu quero ler com vocês uma palavra que Jesus disse, que está em Mateus capítulo 5, os versículos 43 ao 45. Olha o que está escrito. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Olha que palavra, irmãos, que desafio, não é verdade? Irmãos, todos nós passamos por momentos de altos e baixos, não é verdade? Momentos de alegria, momentos de dor. É como se fosse uma montanha russa. E infelizmente nas nossas emoções isso acontece também. Geralmente nós somos feridos por pessoas que mais amamos e mais confiamos. Muitas vezes as pessoas nos ofendem com palavras e às vezes elas nem percebem. E por que eu estou falando isso? Porque eu já passei várias vezes, eu já fui machucado na alma, eu já passei por várias situações em que eu fui injustiçado. Eu dei o meu melhor e eu recebi em troco a ingratidão, a traição. Irmãos, a dor da traição é terrível. Eu já fui traído, eu sei como é que é. E muitas vezes a traição não é somente quando a outra pessoa fica com alguém. Não, a traição também vem muitas vezes através da mentira. Quantas pessoas mentem para nós nas nossas costas
ou então falam mal de nós, nos criticam e aí vem dando tapinha nas costas, como se fosse Judas, que foi o maior exemplo de hipócrita que nós conhecemos. Irmãos, quando a pessoa é hipócrita, é aquele momento em que ela se faz de boazinha, ela passa uma imagem de que ela está do nosso lado, sendo que na verdade ela está nos apunhalando pelas costas. E quando nós passamos por isso, fica uma dor profunda no coração e depois fica uma cicatriz. E diante disso tudo, vamos falar a verdade, é muito difícil perdoar. Na maioria das vezes, a nossa natureza humana prefere a vingança e não o perdão. Prefere o ódio, prefere a raiva e não a compaixão, não é verdade? Eu confesso para vocês que antes de eu me converter, antes de eu entregar a minha vida para Jesus, o meu coração não era puro, não era transformado e muitas vezes eu achava que não tinha que perdoar. Eu tinha um sentimento de vingança, mas quando Jesus entrou no meu coração, eu aprendi o segredo da vitória. É deixar o Espírito Santo tomar conta, guiar a nossa vida e não tentar revidar, não tentar se defender, mas entregar nas mãos do Senhor. A Bíblia nos mostra que tudo que Jesus nos ensinou foi porque Ele praticou primeiro. Ele não nos mandou fazer algo que Ele mesmo saberia que seria impossível. Jesus perdoou os seus inimigos e Ele nos deixou esse exemplo. E por isso eu acredito que a melhor forma de nós perdoarmos alguém é nós olharmos para Jesus e entendermos o quanto Ele nos perdoou lá na cruz. Quando nós enxergamos os nossos pecados, entendemos que nós somos falhos, que nós erramos tantas vezes e Jesus sempre está disposto a nos perdoar. Nós temos mais força, mais condições de perdoar o outro também. E hoje Deus tocou no meu coração para falar com vocês sobre um homem chamado Estevão. Se você não sabe quem é ele, Estevão foi um dos 7 homens escolhidos pelos apóstolos de Jesus para serem diáconos da igreja primitiva em Jerusalém. Ele cuidava das viúvas, dos mais necessitados, sempre distribuindo aquilo que era arrecadado entre os cristãos. E a Bíblia não diz se Estevão chegou a conviver com Jesus, assim como os discípulos, mas a verdade é que ele era um dos homens mais fiéis e tementes ao Senhor que havia naquele lugar. E além das suas responsabilidades na igreja, ele ainda pregava a palavra de Deus e era muito usado pelo Espírito Santo para fazer milagres e sinais. Irmãos, ninguém tinha motivo para ter raiva de Estevão, não tinha por que as pessoas terem ódio dele, mas a Bíblia conta que a luz dele incomodava as trevas. Estevão era um homem cheio do Espírito Santo e certa vez os religiosos da época armaram uma acusação contra ele, fazendo difamações, tentando denegrir a imagem dele. Por quê? Porque ele falava de Jesus. E eu não sei se você já percebeu, mas quando a gente vai falar de Deus para as pessoas, ninguém tem rejeição, ninguém nos rejeita, ninguém fala mal, mas quando a gente cita o nome de Jesus, esse nome causa um mal-estar nas pessoas. É por isso que Jesus disse que nós seríamos odiados por causa dele. Irmãos, Jesus é o Filho de Deus e as pessoas não aceitam isso. Elas não concordam, não acreditam e justamente porque Jesus, ele apontava o dedo na ferida. A Bíblia diz no livro de Isaías que a boca de Jesus era como uma faca afiada. Jesus veio para trazer uma palavra dura, uma palavra de arrependimento, de renúncia. Ele se levantou contra o sistema religioso da época e por causa disso muitos se levantaram e até que a gente sabe, no final, mandaram crucificá-lo. Só que quando Jesus morreu na cruz, eles acharam que era o fim, que tinham acabado com aquele homem, com as suas ideias, só que na verdade, Deus recebeu o seu sacrifício e a Bíblia conta que o Senhor o ressuscitou ao 3º dia. E a partir daquele momento, o Espírito Santo veio habitar no coração dos homens e eles tiveram uma transformação completa, maravilhosa. É como se o próprio Jesus continuasse operando aqui na terra, só que agora dentro do coração das pessoas. E este homem chamado Estevão, ele não fazia milagres por si mesmo, não. Era o Espírito Santo operando através dele. Assim como ele opera a partir de hoje, você que tem acompanhado aqui as orações, se você abrir o seu coração, o Espírito Santo vai morar dentro de você. Você vai ser transformado dia após dia. É por isso que eu sempre peço para você não perder nenhuma das orações de manhã e à noite, porque são nesses momentos que o Espírito Santo está usando a palavra e é nesse momento que ele te toca e ele te mostra áreas que precisam ser consertadas. Amém?
E voltando a falar sobre Estevão, quando ele estava sendo acusado de tantas mentiras, ele teve a oportunidade de se defender e ele falou ainda mais sobre quem era Jesus. E ele disse aos religiosos que quando eles mandaram crucificar Jesus, na verdade, eles estavam rejeitando o próprio Deus. E aí, irmãos, naquele momento acendeu uma ira no coração daqueles homens e eles condenaram Estevão à morte, e morte por apedrejamento. E no dia marcado, enquanto uma multidão estava cheia de ódio no coração e enquanto aqueles líderes religiosos estavam apedrejando aquele servo de Deus, ele caiu de joelhos e disse umas palavras impressionantes. Eu quero ler com você o que está escrito em Atos capítulo 7, o versículo 60. Olha o que está escrito. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Olha isso, irmãos. Aqui nós vemos a oração que Estevão fez quando ele estava sendo apedrejado e logo depois ele foi morto. Irmãos, ele poderia reagir com raiva, com rancor, mas em vez disso, ele fez a seguinte oração: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então ele caiu de joelhos e bradou: Senhor, não considere os pecados desses homens. E o interessante, irmãos, sabe o que é? É que ele fez as duas orações que Jesus fez na cruz. Jesus orou pelos seus perseguidores e depois ele falou: Pai, recebe o meu espírito. Irmãos, eu fico imaginando os religiosos da época achando que tinham matado Jesus, mas agora estavam vendo diante deles um seguidor de Cristo, um cristão de verdade. E eu não sei se você sabia, mas a palavra cristão significa pequeno Cristo. Então, irmãos, nós temos essa grande responsabilidade de transmitirmos essa mensagem de Jesus, a mensagem do perdão, e não de acusação, não de vingança, de ódio, não, mas uma mensagem de graça e de perdão. Irmãos, nós devemos ser como Jesus, e a Bíblia diz que aquele que diz estar firme com Jesus deve andar assim como ele andou. Eu não estou dizendo aqui que é fácil, viu, irmãos? Pelo contrário, ao homem é impossível. Eu acredito que para nós fazer a vontade do Senhor é impossível. Mas quando nós entregamos nas mãos do Senhor, quando nós criamos o hábito de orar, de ler a palavra e principalmente confiar no Espírito Santo, Ele nos capacita. Aleluia! E talvez você esteja pensando aí: ah, pastor, mas você não sabe o que tal pessoa fez contra mim. Minha querida irmã, meu querido irmão, eu sei que não é fácil, mas Jesus nos manda perdoar. E Ele disse que se nós não perdoarmos os nossos inimigos, as pessoas que fazem algo contra nós, o Pai também não nos perdoará. E sabe por que Ele disse isso? Porque o perdão que Deus nos oferece é infinitamente maior do que o perdão que nós devemos oferecer. Então, o primeiro passo que você tem que dar é reconhecer a necessidade de fazer o que precisa ser feito. O perdão não é uma escolha, é um mandamento. Talvez seja um colega de trabalho que falou mal de você, um amigo que quebrou a sua confiança, ou um membro da família que te magoou e tem te magoado. Quem quer que seja, reconheça que você precisa perdoar. Essa pessoa talvez nem reconhece que ela está errada, mas o primeiro passo é reconhecer que o perdão deve partir de você. Você deve abrir o caminho para o perdão. Irmãos, esses dias eu ouvi um testemunho de uma senhora que eu fiquei maravilhado. Ela contou que o seu esposo sempre foi um homem muito duro, um homem que tinha muita dificuldade de demonstrar amor, carinho, nunca havia pedido perdão para ninguém. E ela então se machucava muito com as palavras dele, com o comportamento dele. E um dia ela estava orando e Deus falou para ela pedir perdão a ele. Naquele momento, ela retrucou, ela não aceitou de maneira alguma. Afinal de contas, ela não tinha feito nada de errado. Quem tinha feito algo de errado era ele. Só que aí então, ela me disse algo que eu fiquei impactado e eu guardei para mim. Ela me disse que durante a oração, o Espírito Santo disse para ela: a pessoa mais humilde é que deve pedir perdão. Ela deve abrir o caminho para o perdão. Irmãos, naquele momento ela se sentiu tocada e ela decidiu fazer o que o Senhor havia mandado. Então ela chegou perto do seu marido e ela começou a pedir perdão. Ela começou a reconhecer que muitas vezes ela também falhou, muitas vezes ela não foi a esposa perfeita. Irmãos, e para surpresa dela, naquele momento, o seu esposo se quebrantou e ele começou a pedir perdão a ela também.
Ali, irmãos, houve a cura, a restauração, tudo porque a pessoa mais humilde começou o processo do perdão. Então, minha querida irmã, meu querido irmão, se tem algo que te entristece, algo que te machuca, e você fica aí guardando esse ressentimento, essa mágoa, eu te convido a orar, a pedir direção para o Espírito Santo. Eu não vou aqui dizer para você ir lá até aquela pessoa que te machucou e pedir perdão. Não, essa foi a estratégia que eu ouvi daquela senhora. Talvez não seja a sua, mas o seu dever é sempre perdoar, é não guardar mágoa. Você deve lutar contra esse sentimento maligno da mágoa, do rancor, porque isso vai acabar prejudicando você, tá bom? Então, o segundo passo que você deve tomar é escolher conscientemente perdoar. Lembre-se que o perdão é uma escolha, não é um sentimento. Você não pode sentir vontade de perdoar, mas você pode escolher perdoar. Então pare de ficar esperando sentir vontade de perdoar. Não, você deve escolher. É uma escolha sua de obedecer à palavra do Senhor, tá bom? E por último, você deve pedir a ajuda de Deus, porque eu acredito que, em muitos casos, isso é impossível de acontecer sem a intervenção do Espírito Santo. E assim como Estevão e Jesus, nós podemos também clamar ao Senhor em nossos momentos mais difíceis e pedir que Ele nos ajude a perdoar. Eu creio que Deus é a nossa fonte de força, de conforto. Ele pode nos dar a graça e a força necessária para liberar o perdão. Amém? E tem uma coisa que eu aprendi por experiência própria, é que quando nós decidimos perdoar alguém, nós não somente estamos libertando aqueles que nos feriram da nossa ira, mas nós também estamos nos libertando da amargura, do ressentimento. Então, na verdade, o perdão, ele traz muitas e muitas bênçãos, não somente para nós, mas para outra pessoa. E eu espero que Deus derrame graça sobre você hoje. Nós vamos orar nesse sentido e também por outras áreas da sua vida. Talvez você pense aí, pastor, eu não tenho ninguém para perdoar. Mas você conhece alguém que está precisando liberar o perdão, ou você precisava aprender essa lição hoje. Então faça aí uma reflexão. Será que tem alguém na minha vida que não está gostando da minha atitude, não está gostando de mim? Por algum motivo ela está magoada? Talvez a gente deva dar o primeiro passo e ir atrás dessa pessoa. A Bíblia diz que, se possível, devemos buscar a paz em todos os nossos relacionamentos. Amém? E é interessante que assim que Jesus ressuscitou, Ele apareceu primeiramente a poucos discípulos e a Bíblia diz que Ele soprou sobre eles o Espírito Santo e Ele disse: amem como eu os amei e perdoem como eu os perdoei. Então, irmãos, eu acredito que nós precisamos do sopro do Espírito Santo, da capacitação do alto, porque isso não vem dos homens, isso vem de Deus. Perdoar é algo divino. Amém? Não dê atenção às pessoas à sua volta, faça aquilo que é da vontade do Senhor e Ele com certeza honrará a sua fé e a sua obediência. Aleluia! Então agora nós vamos orar, eu quero interceder por você e não se esqueça, no final da oração, compartilhe. Clique no botão compartilhar que está aqui embaixo do vídeo e selecione o WhatsApp e eu creio, Deus vai colocar na sua frente ali as fotos das pessoas que você vai selecionar e enviar para elas. E Deus com certeza honrará a sua atitude, tá bom? Então feche os seus olhos agora, eu quero orar pela sua vida. Aleluia. Senhor meu Deus e meu Pai, eu me coloco na tua santa e maravilhosa presença neste momento. Oh meu Deus, eu te agradeço, Senhor, porque a tua palavra diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Pai, por isso eu te agradeço pelo ar que respiramos, pela nossa saúde, por tudo de bom e também de ruim que acontece conosco. Eu sei, meu Pai, que o Senhor faz tudo cooperar para o nosso bem, mesmo as coisas ruins, aquilo que não sai do nosso agrado como planejado. Em tudo o Senhor tem colocado a tua boa mão. Pai, eu te agradeço, Senhor, pela nossa família, te agradeço por esse momento aqui de oração que tem sido uma bênção na nossa vida, não somente na vida dos meus irmãos, mas na minha também. Obrigado, meu Pai, pelo privilégio de podermos pregar o Evangelho. Obrigado, Senhor, porque aqui no Brasil nós temos a liberdade de falar de Jesus, de pregar para todas as pessoas. Pai, eu te peço, Senhor, que essa corrente de oração e de fé se estenda por todo o mundo, Pai, que alcance milhares e milhões de corações.
Eu reconheço, Senhor, que eu não sou nada, eu sou pecador, mas eu sei que a graça do Senhor está sobre mim. E eu peço também, meu Pai, que a graça do Senhor seja derramada sobre a vida de cada um que está me ouvindo agora. Pai, esta palavra tocou em muitos corações, muitas pessoas com aquele sentimento de vingança, de ódio, de raiva, agora entenderam que elas precisam liberar o perdão, porque na verdade o rancor, o ódio e a vingança são armadilhas do inimigo para destruir a nossa vida. Oh, meu Pai, nós te pedimos um coração igual ao de Jesus, igual ao de Estevão, que mesmo diante da crueldade dos seus perseguidores, escolheu o amor e o perdão. Pai, que a história desse servo de Deus nos sirva de exemplo, nos lembrando de que nós também podemos perdoar e amar. Senhor, nós fomos machucados por pessoas que mais amamos, que demos o nosso melhor, e agora nós estamos aqui, Pai, tristes, cansados, machucados, sem força para se levantar. Senhor, eu te peço agora, Pai, derrama uma graça especial sobre essa pessoa que não consegue seguir em frente, essa pessoa que não consegue tirar esse sentimento ruim do coração. Jesus, ajuda essa pessoa, meu Pai, a liberar o perdão, a não devolver na mesma moeda. Pai, abençoa, Senhor, todas as pessoas que estão cansadas e machucadas, feridas na alma. Senhor, que fique apenas a cicatriz, para que a gente se lembre daquilo que o Senhor fez, da cura que o Senhor trouxe, mas que a gente não sinta mais dor. Oh, meu Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque eu creio que o teu perdão e a tua graça também estão repousados sobre nós. Eu creio que o teu amor está inundando os nossos corações, porque nós perdoamos porque o Senhor nos perdoou primeiro. Nós amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Senhor, eu oro também por esta mulher que está agora acamada, essa mulher que está triste porque não consegue se levantar, não consegue sair desse ciclo de destruição, muitas vezes, de pecado. Muitas vezes os vícios têm aprisionado essas pessoas. Este homem, meu Pai, que geralmente se refugia no pecado para ter um pouco de alívio. Senhor, que nosso coração esteja voltado totalmente para Ti, que a gente encontre a verdadeira paz e alegria que só o Senhor pode nos dar. Em nome de Jesus, meu Deus, eu quebro agora toda corrente, tudo que foi levantado contra essa pessoa, toda obra de feitiçaria, de macumbaria, tudo que foi levantado nos terreiros, Pai, para destruir essa vida, eu quebro agora no poder do nome de Jesus. Eu repreendo todo espírito maligno que tem aprisionado a mente, o coração e o corpo dessa pessoa. Eu expulso em nome de Jesus. Senhor, meu Pai, eu sei que essa pessoa tem sido atormentada nos sonhos, na mente, no trabalho, na faculdade, em casa. Jesus, protege essa pessoa agora com os teus anjos. Acampa os teus anjos ao redor dessa pessoa. Liberta ela, meu Pai, de todo mal que foi causado, todo mal que tem perturbado essa pessoa. Em nome de Jesus, essa pessoa está liberta de uma vez por todas. E eu te agradeço, meu Pai, por tudo que o Senhor fez hoje e ainda irá fazer em nossas vidas. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus.